Meu povo, e aí, tudo bem? Como é que foram os final de semana? Tudo jóia? Conforme dito na aula anterior, nós vamos dar início às questões de entidades de classe, legislação normativa profissional. Lembrando que na aula de hoje, vocês verão as entidades de classe, ABEM, COREM, COFEM, porém, teremos algumas leis também no decorrer da aula que teremos que ver com mais calma devido à importância das mesmas. Então, eu vou estar passando um estudo dirigido para vocês, para que vocês possam entender melhor, não decorar, porque a gente não aprende lei dessa forma, a gente aprende a lei na prática. A gente aprende a lei colocando ela no exercício profissional diário da gente, certo? Então, para começar, a gente vai ter que entender um pouco da história, né? Dessas entidades de classe, como foi o surgimento delas, por que são tão importantes, qual a influência delas na nossa profissão e por que demoramos tanto para atingir e para conseguir esses objetivos tão necessários para a nossa profissão. Então, primeiramente a gente vai ressaltar o surgimento da enfermagem como atividade profissional institucionalizada. Como é isso, professora? Então, a gente percebe que a enfermagem ela só foi institucionalizada no século XIX, que foi com o surgimento da enfermagem moderna na Inglaterra, que foi quando a enfermagem foi considerada realmente uma profissão institucionalizada. Como é isso? Que realmente as pessoas viram que tinha necessidade de nós enfermeiros e daí surgiu a necessidade de institucionalizar, ou seja, de normatizar, criar leis, fazer com que essa profissão tivesse direitos, deveres, obrigações. Além disso, né, iremos ver aí também todas as questões que incluem a Associação Brasileira de Enfermagem, né? É o primeiro ponto para que a gente possa entender todo o processo restante. Então, o que é a Associação Brasileira de Enfermagem? Ela é uma entidade de âmbito nacional, de caráter não governamental e de direito privado, reconhecida como utilidade pública, conforme Decreto Federal 31.417 de 1952, publicado no Diário Oficial da União em 11 de setembro de 1952. Além disso, vamos ver também que ela foi fundada em 12 de agosto de 1926, ó, para vocês verem a distância de anos. Ela foi fundada em 1926, porém ela só foi considerada uma entidade no âmbito nacional através de decreto federal para ser publicado no Diário Oficial apenas em 1952. Então a gente vê aí uma diferença, tanto que até hoje a enfermagem ela é vista como uma profissão de apoio, de auxílio, né? Antigamente a enfermagem era vista como uma profissão que as pessoas elas tinham que fazer aquilo por devoção, né? Por carinho, que elas não tinham que receber nada em troca. Então era como se nós tivéssemos que fazer aquilo apenas por obrigação. E a maioria dos profissionais de enfermagem eram mulheres, né? A gente tem todas as questões aí também do machismo que até hoje vigora, que as mulheres elas eram consideradas pessoas para servir. Então, se as mulheres eram consideradas pessoas para servir, então quem eram as enfermeiras da época, né? Quem eram as cuidadoras da época? As mulheres, porque a enfermagem ela é vista como uma profissão apenas para o serviço do servir e não para um serviço de receber, de ser remunerado. Então, voltando, ela foi fundada em 12 de agosto de 1926 sob a personalidade jurídica que congrega enfermeiros, obstetrizes, técnicos e auxiliares de enfermagem. Hoje em dia, temos os técnicos de enfermagem, porém os auxiliares de enfermagem eles já estão saindo. Deixa eu só ajeitar aqui, pronto.
eles estão saindo, né, os cursos de auxiliares, eles estão se esgotando, estão se esvaindo, até por conta da durabilidade do curso. Então, hoje o Corém e o COFEM, eles estão tentando extinguir esses cursos muito rápidos, né, de auxiliares de enfermagem e propondo apenas técnicos. Né? Além disso, os estudantes dos cursos de graduação e de educação profissional de nível técnico também podem se associar individualmente e livremente. Então, eu, enquanto enfermeira, posso fazer parte da ABEM, faço parte da ABEM. Você, enquanto estudante de enfermagem, pode fazer parte da ABEM. Pessoas como técnicos, auxiliares de enfermagens, enfermeiros, obstetras, doulas, né? Que são aquelas pessoas que estão ali para o parto, que auxiliam no parto normal, no parto vaginal da mulher, elas podem sim ser associadas à Associação Brasileira de Enfermagem, que é a ABEM. Aí nós vamos para outro ponto, né? Que é quando que surgiu, né? E quando foi erguida, né? Como é que foi reerguida essa Associação Brasileira de Enfermeiras. Então, em 1944, um grupo de enfermeiras, né? Ali, resolveu reerguer essa associação de que forma? Antigamente, nós tínhamos o nome de Associação Brasileira de Enfermeiras Diplomadas. Então, você não podia simplesmente só aprender a profissão através de um outro profissional, igual antigamente se fazia. As pessoas pegavam pessoas que queriam servir, levavam elas para dentro de um ambiente de saúde, para uma instituição hospitalar, e ali ensinavam a arte do cuidar para elas. Não havia necessidade dessas pessoas terem diploma. Só a partir de 1944 que esse grupo de enfermeiras, né, fez uma associação em que os estatutos, né, dessa associação foram aprovados em 18 de setembro de 1945. Aí a gente vê próximo bem na época da Segunda Guerra Mundial, né? Além disso, foram criadas seções estaduais e coordenadorias de comissões, onde a gente vai ver que nessa época ficou estabelecido que em qualquer estado onde houvesse 7 enfermeiras diplomadas, pelo menos 7 era o número mínimo, poderia ser formada uma associação pertencente à Associação Brasileira de Enfermagem. E o que essa associação propõe? O que essa associação ela defende? Então, ela propõe e defende políticas e programas que visem a melhoria da qualidade de vida da população e o acesso universal aos serviços de saúde. Então, ela não pensava apenas na situação do enfermeiro, ela pensava numa situação da população na sua totalidade, desde a sua criação. Então, a Associação Brasileira de Enfermagem, ela prevê programas que visem a melhor qualidade de vida de uma população, além de um dos princípios universais do SUS, que é o acesso universal, né, e igualitário dos serviços de saúde, certo? Aí eu coloquei uma imagem aqui que é bem complicada até da gente falar dela, né?